Olá, hoje eu quero falar com você de um tema que é muito importante e que você deve dar uma atenção especial para que você possa perceber o que está acontecendo à sua volta, tá? Para que você possa perceber e, na verdade, não só perceber, como entender tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, né? Então hoje eu quero tratar um pouquinho, de forma bem breve, do marxismo e desse sujeito que está aparecendo aqui na tela, que é chamado Karl Marx, que para mim foi um dos anticristos que se manifestaram aí no mundo, dentre muitos que já se manifestaram no passado e de outros que vão se manifestar. Mas o trabalho dele, né, a ideologia que ele traz e as ideias que ele vai difundir através dos seus escritos, juntamente com outros personagens, no qual vão estar associados a ele, né? Tem todo um aspecto que vai chegar até nós hoje. E nós vamos ver a influência direta dos seus escritos, das suas obras, nos nossos filhos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, tá? Lembrando, irmãos, que esse vídeo não é uma continuação do vídeo que nós tratamos ali do contexto mais econômico. Esse aqui é um vídeo que trata mais de um contexto mais de ideologia de uma forma breve. Aquele vídeo que nós fizemos ali, o último vídeo que nós fizemos, ele é um vídeo que trata de um contexto que eu quero falar sobre nova ordem mundial, sobre moeda única, né? É um acréscimo no sentido de que você pode acrescentar coisas àquele estudo, mas não é uma continuação daquele vídeo, tá? A gente vai fazer uma continuação sobre aquele vídeo brevemente. Então esse aqui é um outro tema que tem a ver, mas não é uma continuação daquele vídeo. Então um vídeo não está ligado ao outro. Então não se preocupe se você não viu outro vídeo, que não vai influenciar em nada. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o marxismo, a doutrina comunista e o socialismo como um todo. A gente deve lembrar que Marx, ele não foi o primeiro socialista, tá? Marx, ele não foi o primeiro socialista que apareceu, mas Marx, ele vai ter uma identidade socialista mais revolucionária, onde ele vai querer implementar o socialismo através de revolução, de guerra, derramamento de sangue, de uma série de coisas. Os outros socialistas que existiram antes eram socialistas que queriam mudar as coisas através do debate, através da política, né? Uma forma mais correta, vamos dizer assim. E que o próprio Marx vai ser aí debochado, né, em relação aos outros comunistas. Mas não vem ao caso quem eram esses outros comunistas, e não vem ao caso necessariamente tudo que o Marx ele ensinou e falou no comunismo. Mas o que eu quero falar aqui são dois aspectos que são extremamente importantes, que tem a ver com a questão da fé e com a questão da família e sociedade como um todo, tá? Esse sujeito, Karl Marx, ele era um sujeito muito inteligente. Ele percebeu que uma das bases que sustenta, né, um dos pilares que sustenta a sociedade como um todo é justamente o quê? A família. E as bases que o Marx vai trazer para falar sobre isso são bases fundamentadas no ateísmo, né? Então Marx ele vai ser muito influenciado por ideias muitas vezes iluministas, renascentistas da Idade Moderna, né? E ideias também que vão ser aí propagadas na Revolução Francesa, né? Onde todo aquele contexto religioso que existia no passado, né? Na Revolução Francesa, você vai ver que as pessoas vão querer mudar tudo isso. É claro que muito disso a gente sabe que foi por causa de excessos que muitos cristãos do passado fizeram, e isso acabou escandalizando as pessoas. E por causa desse escândalo que aconteceu, muitas pessoas quiseram ter medidas, ter aí atitudes contra a igreja como um todo, né? Alegando que todos os que eram do clero da igreja eram iguais, tá? Quando não era bem assim. Karl Marx, né? Ele percebeu que pela família ser uma das bases da sociedade, então ele vai trazer uma série de escritos, né? Uma série de ideias juntamente com Friedrich Engels, e essas ideias vão ser ideias que vão ter pensamentos de desfazer a família como um todo, né? Então, quando você começa a desfazer
as bases de uma sociedade, quando você começa a desfazer as bases daquilo que está estabelecido, você começa a fazer com que a sociedade ela possa ruir. Então, por que Karl Marx ele quer fazer com que a sociedade ela, né, tenha aí, seja ruída, para que possa ser implementado uma revolução? Ele vai enfatizar esta questão de você fazer uma ruptura na família. E isso ele faz através de certos mecanismos que a gente vai falar aqui um pouquinho. E é uma outra questão que Marx ele vai enfatizar muito, é a questão da religião, né? Então, como eu falei, Marx ele vai trazer as suas ideias baseado em ideologias ateístas. Vai se chegar a dizer que a religião, né, é o ópio do povo. Então Marx ele dizia que uma revolução plena do comunismo não poderia ser implementada se a pessoa ela tem a esperança de uma vida eterna, de uma vida futura. E Marx dizia que enquanto existisse a família ela vai o quê? Sustentar a sociedade como um todo. Por que vai sustentar a sociedade como um todo? Porque, irmão, se você tem uma família, se você tem pessoas com que você convive, lembrando que a família não é necessariamente as pessoas, né? As pessoas com laços sanguíneos, mas são todas aquelas pessoas que convivem com você, né? Na sua casa, né? Que convivem nesse todo da sua vida. Então isso necessariamente constitui uma família. Então a família, ela tem o quê? Essa propriedade de transmitir valores. Então, os seus valores pessoais, os seus valores, né, éticos, você passa esses valores para os seus filhos com a convivência. Então, quando Marx percebeu isso, percebendo que os valores familiares era aquilo que mantinha a sociedade, o pensamento dele foi justamente desfazer estes valores. Então, por que a gente vê que constantemente o Estado, né, ele quer ter um controle maior sobre as pessoas? Por que quando você vai, por exemplo, em países como a China, quando você vai em países, né, de cunho mais comunista, nos dias de hoje, por que a gente vê que há sempre um certo controle do Estado sobre as pessoas? Porque o comunismo ele faz isso. E existem certas políticas nesses regimes comunistas que eles, né, principalmente quando você for na China, você vai ver que a China ela tem uma política de perseguição contra a religião como um todo, né? Então a China tem essa política de perseguição contra o próprio cristianismo, contra outras religiões, mas enfaticamente contra o cristianismo, para estabelecer um culto ao próprio, né, ao próprio partido. Assim você vê também na Coreia do Norte o culto ao imperador, né? Então lá é proibido, bem dizer, a religião como um todo, né, exceto o culto ao próprio imperador. Então você vê, a ideologia comunista ela vai instituir isso para que o cidadão, ou melhor, para que a pessoa, né, o homem, ele não possa cultuar a Deus. E na questão da família, a gente percebe que Karl Marx, entendendo que a família é uma das bases da sociedade, nós vamos ver que, associado a esta ideologia comunista, nós vamos ver que o movimento feminista ele vai se manifestar, né? Eu quero trazer a história do feminismo aqui, você vai entender que ele está totalmente atrelado ao comunismo. O movimento LGBT também, que é um movimento que está associado, inclusive eu quero mostrar aqui uma palestra aqui, quando for possível, onde militantes desse movimento LGBT, associado com o movimento feminista, eles claramente vão demonstrar que o objetivo deles é desfazer a família. É justamente desfazer, né, essa instituição que é um dos pilares da sociedade. Então você percebe que hoje, irmãos, por que nós vemos uma cultura aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que eu vejo que ele é um país muito promíscuo. Ele tem uma cultura de promiscuidade, ele tem uma cultura, né, de baixaria, vamos dizer assim. Então por que você acha que hoje você tem na televisão brasileira programas de televisão de cunho, sabe, tão grotesco, tão baixo, que frequentemente estão atacando a família?
Você vê que, por exemplo, constantemente em novelas da Rede Globo, por exemplo, sempre existe aquela ideia do adultério, né? Sempre existe aquela ideia de que o casamento ele não pode se firmar e as pessoas acabam se separando, né? A esposa, ela tá casada com o marido, quando ela vê, ela trai o marido, aí ela já se separa do marido, já fica com outro, depois já se separa daquele outro e vai e casa com o terceiro, e assim sucessivamente, tem filho com um, tem filho com outro, né? Então, quando o socialismo ele tem essa mentalidade de fazer essa ruptura familiar, ele vai começar a implementar conceitos dentro dos lares nesse sentido, né? Vai começar a implementar conceitos para trazer uma ruptura e fazer com que haja uma divisão dentro da própria casa das pessoas. Por quê? Porque isso ataca diretamente o conceito da família e isso principalmente ataca o conceito, né, da própria fé cristã. O conceito da própria fé e dos valores cristãos. Então Marx ele entendeu isso, de que a família é um dos pilares principais. Então por que eu falei da questão do feminismo e a questão do movimento LGBT? Primeiro, do feminismo. O feminismo ele diz que busca a igualdade entre mulher e o homem, mas isso não é uma verdade. Na verdade, o feminismo ele busca, na verdade, muitas vezes uma autoridade da mulher sobre o homem. Você tem aí pessoas que estão ligadas ao feminismo que dizem que o homem não deveria existir, mas que apenas a mulher deveria existir, né? Porque o homem é como se fosse um erro. Então, quando você tem um movimento feminista e você começa a colocar a mulher sobre a autoridade, você tira aquilo que Deus estabeleceu sobre o homem. Não que o homem seja necessariamente mais que a mulher, mas Deus ele estabeleceu uma autoridade. Então o feminismo vai justamente pregar aquilo que as escrituras ensinam, que é a autoridade do marido, né, como um todo na família. E quando você tem, por exemplo, o movimento LGBT, QT e sei lá mais o que, você percebe que este movimento, na verdade, ele tem duas funções. A primeira é desfazer esse contexto familiar como um todo. Você cria uma ruptura, né? Porque muitas pessoas não aceitam isso. E quando essas pessoas não aceitam, você tem rupturas familiares. E o segundo ponto desse movimento LGBT é que quando você tem, entre aspas, casais homossexuais, o que acontece, né? Casais homossexuais não produzem filhos. Casais homossexuais, eles não reproduzem-se. Então isso você tem um certo controle de natalidade. Então famílias não vão ser mais geradas. Então você percebe que aqueles valores que agora eram passados de pai para filho, que eram passados de mãe para filhas, né? No contexto familiar, agora eles estão sendo o quê? Desfeitos. Então por isso que você vê constantemente, por exemplo, que pessoas, né, casamentos acabam mais constantemente, você vê que pessoas acabam, pais se desentendendo com seus filhos justamente por causa dessa ruptura. A primeira coisa que você percebe é que hoje em dia, irmãos, infelizmente, você percebe que as universidades, as escolas ou até mesmo a própria política, ela está tomada por uma mentalidade comunista. Ela está tomada por uma mentalidade marxista. E essa mentalidade marxista, por exemplo, quando você leva o seu filho para a escola, você vai perceber que existem professores que eles vão ser doutrinados por essa mentalidade marxista, comunista, onde eles vão implementar nos seus filhos essa mentalidade, né, que vai ser justamente contra valores da família e valores religiosos. Então, por que você acha que constantemente crianças, quando vão para a escola, e elas quando se formam, geralmente elas vão ter uma mentalidade mais ateísta? É muito comum, por exemplo, que muitas pessoas que quando ingressam na faculdade, elas acabam, neste momento da faculdade, aderindo a movimentos que são ligados a ideologias marxistas, e elas acabam agora negando todos aqueles valores cristãos, valores da família, e passam a lutar por uma causa muitas vezes fúteis.
Por isso que você vê imagens, por exemplo, nas universidades, mulheres andando nuas, né? Querendo aí fazer um protesto que na verdade não é um protesto legítimo, mas é uma forma de mostrar esse desprezo pela família, né? Desprezo justamente por tudo aquilo que faz parte da sociedade. Como a defesa da causa do aborto, né? Onde a mulher agora ela pode ter aí a oportunidade de ter relação sexual com quantos homens ela desejar, mas ela poder se livrar da carga disso na concepção dela, que são que os filhos. Então são concepções esquerdistas, concepções comunistas, marxistas. E a gente percebe que uma das formas que este movimento ele faz com que a sociedade ela se fragmente, se desmantele, é justamente através do emburrecimento das pessoas, através da corrupção e da falta de valores morais, né? Então, tudo que Marx ele ensinava era justamente para o estabelecimento de uma revolução. E essa revolução ela ia ser estabelecida através do quê? Quando você acabava com a ordem, você estabelecia o caos. Então, como ele faz isso, né? A gente já vai finalizar esse pensamento aqui. Então, quando você desfaz o âmbito da sociedade, que é a família, você, né, traz uma ruptura num dos pilares. Você vai também agora acabar com valores religiosos, isso também faz parte de um dos pilares da sociedade. E a ordem é um dos pilares também. Então, quando você agora acaba com a ordem, você já está o quê? Acabando com toda a sociedade, você faz uma nação, uma sociedade ruir, e agora você vai levantar essa revolução das ruínas. Então é isso que você vê que acontece em Cuba, isso que você vê que aconteceu lá na Venezuela e em outras nações. Então, eu quero demonstrar que o comunismo ele vai estar de muitas formas atrelado assim, tá, ao islamismo. Porque tanto o comunismo quanto o islamismo são movimentos que têm o cunho, né, uma ideologia política, vamos dizer assim, uma filosofia política, o outro uma teologia, ou melhor, uma teocracia anticristã. Então há essa aliança, né? Então quando eu trouxer aqui para os irmãos um vídeo onde eu quero demonstrar que a China ela tá ligada com esses contextos dos últimos dias, a gente vai ver que o comunismo também tá, né? Então quando você tem essa ruptura desses pilares da sociedade, agora você instaura o caos. E quando você instaura o caos, agora você consegue trazer revolução. Só que, infelizmente, né, esse pensamento é um pensamento falho, porque você vê que nunca deu certo. Por que nós temos visto no Brasil, irmãos? Pra gente finalizar, eu não quero estender muito o vídeo aqui. Por que nós temos visto que no Brasil, por exemplo, cada vez o Brasil ele vai de mal a pior? Primeiro porque você tem muitas pessoas ligadas a esse movimento comunista dentro, por exemplo, da própria política. E o comunismo ele vai ser financiado pela corrupção. E quando você tem corrupção, você vai ter automaticamente um emburrecimento das pessoas. Por quê? Porque quando você tem corrupção, você não tem dinheiro para investir em educação. Então, é muito bom para pessoas, né, para essa ideologia comunista, para esse pensamento comunista, que as pessoas elas sejam burras. Que as pessoas elas sejam ignorantes de política ou de qualquer outra questão. Então, quando você traz a corrupção, automaticamente você não tem dinheiro para investir em escola, você não tem dinheiro para investir em saúde, você não tem dinheiro para investir no quê? Você não tem dinheiro para investir em segurança. Então, o povo agora paga altos valores nos seus impostos, mas ele não tem retorno de saneamento, ele não tem retorno de hospital, ele não tem retorno aí de educação, retorno de segurança, né? E isso vai fazendo com que a população ela se torne cada vez mais propícia a se rebelar contra o próprio Estado. E aí você vai ter uma ruptura total de todo esse contexto, né? Você vai ter uma ruptura total de tudo isso, e é através desse contexto, dessa ruptura, que você vai ter justamente a revolução que ela vai acontecer. Então, por exemplo, você pode ver o contexto da Revolução Francesa. O povo ele estava aí desgostoso com o rei, ele estava desgostoso com toda aquela política onde o povo estava passando por dificuldades e o rei passando com regalias, tá? Então, isso vai trazer uma revolta popular
isso vai trazer uma revolução. Então o comunismo tem essas bases que também vão ser aí inspiradas na Revolução Francesa, tá? Então você pode ter certeza que esse movimento é um movimento que principalmente ele se levanta para combater aí e para contradizer os valores do cristianismo, tá? Irmãos, esse vídeo já está muito grande, já estamos aí com 21 minutos. Eu não quero fazer um vídeo muito grande. Quero fazer um vídeo para que você comece a pensar aí, para que você comece a analisar. Eu vou trazer mais vídeos nesse sentido. Mas eu quero que você faça uma coisa. Se você gostou desse vídeo, você pode estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tá? Eu vou pedir para você, irmão, que você se inscreva nesse canal. A gente vai trazer mais vídeos sobre isso. Quero pedir para que você se inscreva e você ative o sininho, tá? A sua inscrição e o seu sininho aí são muito importantes aqui pro canal. E também você pode estar aí acompanhando o nosso Instagram, tá? Eu tô botando coisas lá no Instagram direto, materiais de texto, material de vídeo para você estar acompanhando lá. Então acompanha a gente lá, né? Também tem o Telegram que tá aparecendo aí, eu coloco coisas que eu não coloco nem no Instagram nem aqui. E um outro detalhe, irmãos, assim, eu quero pedir para você, você que tem acompanhado o canal e você acha que esses estudos têm acrescentado para você, se você tem vontade aqui de ter vídeos mais frequentes, se você tem vontade de que eu possa trazer mais vídeos com conteúdo mais diversificado da palavra de Deus, e também eu quero trazer mais estudos de geopolítica, se isso interessa a você, se você acha que esse trabalho tem trazido proveitos, edificação e também instrução para você, se você quiser ajudar o canal, você pode estar sendo membro aqui do canal, tá? Quando você se torna membro, você me possibilita a ter mais tempo para estudar, para meditar, para trazer conteúdos não só como esse, mas diversos outros conteúdos, tá? Então, fiz uma primeira parte aqui sobre essa ideologia comunista e eu quero trazer mais para você aqui, para que você possa estar aí aprendendo um pouco mais e o quanto isso vai influenciar nos seus filhos, tá? Não deu pra falar nesse vídeo, mas a gente vai falar numa segunda parte, tá? Que Deus abençoe. Aqui vão ter 2 vídeos pra você tá assistindo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.